Mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo. É um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só clicar. E também acione o sininho das notificações e clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é o fim do dilúvio. Como tudo aconteceu. Depois que Deus mandou chover sobre a terra, saía águas da terra também, e aquela inundação total, lembram? Quase 6 metros acima do monte mais alto que havia no mundo. Então foi uma coisa assim tremenda. E Noé obedeceu a Deus, entrou com os animais, com toda a sua família. Gênesis 7, 22 a 24, ele descreve como foi avassalador as águas do dilúvio. Removeu a terra. Sabe aquele negócio do liquidificador, quando você coloca um monte de coisas e depois tritura ele todo? Revirou a terra toda. Foi uma coisa tremenda, exterminou todos os seres vivos. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, animais, animais terrestres, animais aquáticos, aves também. Tudo foi exterminado por Deus. 150 dias as águas prevaleceram sobre a terra. Existe também, no capítulo 8, no versículo 1 de Gênesis, uma palavrinha que às vezes nos preocupa, porque ela diz que lembrou-se Deus de Noé. Opa, quer dizer que Deus se esquece? Não, amigo, Deus não se esquece. Mas ele ficou triste porque ele poderia muito bem, aliás, o homem poderia muito bem estar arrependido e nunca mais pecar. E no entanto, eles foram no pecado até o fim. Por isso então Deus fez chover tudo aquilo de água. Deus não se esqueceu de Noé, mas, ao contrário, é uma forma de lembrar. E Deus lembrou-se de Noé, de não falhar com a promessa dele para com Noé. Em Gênesis 8:1, o que significa então essa expressão, Deus se lembrou de Noé? Se não é esquecimento, então do que se trata? Deus nunca se esquece ou nunca se esqueceu de Noé. Acontece que Deus deixou Noé num lugar seguro e viu que era hora de terminar aquela situação. Parou as chuvas e agora Deus sopra um vento sobre a terra e então as águas baixaram todas. E é interessante notar que esse verbo zakar, que é do hebraico e no português quer dizer lembrar, significa que Deus não havia se esquecido de Noé. Que coisa interessante, né? Também nos leva a um outro episódio. Noé estava preso numa arca e agora Deus lembra-se de soltá-lo. Isso quer dizer que nos remete também à salvação. Estamos presos no pecado e Deus se lembra de nós e vai nos libertar de todas essas tristezas que nós passamos. Olha só, havendo Deus entrado por ordem de Deus, Noé esperou instruções especiais para sair. Finalmente um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca e sua casa saírem à terra e levaram consigo todos os seus animais. Veja, na realidade é assim, Noé tomou uma iniciativa antes de Deus fazer alguma coisa com relação a eles dentro da arca. Noé viu que parou de chover, ele mandou uma ave, mandou a segunda vez, e na terceira vez a ave não voltou, mas ele também não teve a loucura de querer abrir a arca por ele mesmo. Ele confiava em Deus e no momento certo a arca foi aberta. Que coisa maravilhosa! Foi um anjo que desceu à terra, abriu a porta e mandou que Noé saísse, juntamente com todos os animais. Nessa intervenção divina, a linguagem evoca a criação.
Deus lamentou ter criado o ser humano. O arrependimento divino está associado com a tristeza divina. Deus ficou triste e isso lhe pesou o coração, conforme está em Gênesis capítulo 6, versículo 6. O verbo hebraico atzab, ou seja, no português entristecer, é o oposto de alegria, Neemias 8:10, e se refere à dor mental, Gênesis 3:16. A emoção divina tem que ver com seu amor pelos humanos. É significativo que o verbo hebraico nakan, traduzido como ficou triste, como está lá em Gênesis 6, versículo 6, contém a nuance positiva de graça e amor. Portanto, essa tradução para a palavra hebraica, nakan, não explica totalmente os sentimentos de Deus, o fato de o Senhor ter ficado triste ou ser arrependido. Na realidade, queridos, veja, tudo isso nós vamos saber quando estivermos lá no céu. Por 1000 anos, nós teremos Jesus como nosso professor, explicando tudo o que aconteceu nesta terra. Sabia disso? Veja, à medida que a violência da tempestade aumentava, árvores, edifícios, pedras e a terra eram lançados para todos os lados. Lembra que eu falei do liquidificador? É como se fosse um liquidificador gigantesco e eles eram remexidos. Por sobre o estrondo da tempestade, ouvia-se o pranto de um povo que tinha desprezado a autoridade de Deus. O próprio Satanás, obrigado a permanecer no meio dos lamentos em fúria, temeu por sua existência. Naquela terrível hora, viram que a transgressão da lei de Deus determinara a sua ruína. No entanto, ao mesmo tempo que pelo medo do castigo reconheciam seu pecado, não sentiam verdadeira contrição nem horror ao mal. Teriam voltado a desafiar a Deus caso o juízo tivesse sido removido. Da mesma forma, quando os juízos de Deus caírem sobre a terra antes de seu dilúvio de fogo, os impenitentes saberão precisamente onde pecaram e em que consiste seu pecado. O desprezo à sua santa lei, contudo, não terão o verdadeiro arrependimento, mais do que tiveram os pecadores do mundo antigo. O amor, não menos que a justiça, exigia que os juízos de Deus refreassem o pecado. As águas vingadoras varreram o último abrigo, e os que desprezaram a Deus pereceram nas profundezas escuras. Você encontra isso no livro Patriarcas e Profetas, páginas 71 e 72. As águas estavam a cerca de 6 metros acima das montanhas mais altas. O Senhor lembrou-se de Noé, e à medida que as águas diminuíam, ele fez com que a arca descansasse no topo de uma cadeia de montanhas, que Deus, em seu poder, tinha preservado e fizera resistir durante toda aquela violenta tempestade. Tudo através de Deus, amigos. Essas montanhas ficavam apenas uma pequena distância uma da outra, e a arca se movia e ficava sobre uma e depois sobre outra dessas montanhas, e não mais era empurrada para o mar aberto. Isso deu um grande alívio a Noé e a todos dentro da arca. À medida que as montanhas e colinas apareciam, elas estavam irregulares e acidentadas, e tudo ao seu redor parecia um mar de água, turva ou lama. Spiritual Rifts, volume 3, página 77, é o livro que você encontra esses escritos. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo a se tornar herdeiro da justiça que vem da fé, conforme está em Hebreus 11, versículo 7. Enquanto Noé estava pregando sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Foi assim que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente no que Deus diz. Tudo quanto possuía empregou na arca, ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca.
Vinham de todos os lados multidões para ver a estranha cena e ouvir as palavras sinceras e fervorosas daquele distinto pregador. Cada batida desferida na arca era um testemunho para o povo, conforme está em Patriarcas e Profetas, página 67. Ah, como é fácil nos esquecermos de Deus, amigo ouvinte da Rádio Milênio e amigo internauta, sendo que Ele nunca se esquece de nós. Ele nos visita com suas misericórdias a toda hora. Você encontra isso no livro Nossa Alta Vocação, página 312. Como é fácil esquecermos de Deus quando estamos numa situação difícil, quando não temos dinheiro, estamos desempregados, nós corremos a Deus. Nós vamos à igreja, fazemos pedidos de oração, aí Deus atende, nos dá o dinheiro, ou o emprego, ou o alimento, e a gente relaxa. Acabou. Nós temos utilizado Deus como um pronto-socorro. Você vai lá, Ele faz um autoatendimento rápido, e você já fica tão entusiasmado com aquilo que até esquece dele. Não podemos esquecer de Deus, amigo ouvinte da Rádio Milênio, amigo internauta. Deus não se esquece de nós jamais. Pensem nisso. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nos conservaste em vida. Queremos Te pedir, Pai, que cura-nos a nossa vida espiritual, também a doença física. Ajuda-nos, Senhor. Quantas pessoas estão doentes? Quantas ainda estão morrendo desta doença universal, global? Ó Deus eterno, livra-nos das tentações. Ajude-nos para que possamos estar mais próximos de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando, enviando esse vídeo para mais pessoas. E também divulgando em suas redes sociais. Você quer ouvir uma rádio que fala de Deus o tempo todo? Clique na descrição, o link da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. Você vai ouvi-la em qualquer lugar do Brasil, de manhã, noticiário, boa notícia. Vai ouvir o nosso amigo e locutor Elmo Silva. É só clicar aqui na descrição, amigo. Você quer ler um livro que fala sobre vitória, mesmo na impossibilidade humana? De uma mulher que foi vencedora com o poder do Deus Espírito Santo? Você, homem, você, mulher, também pode vencer. Adquira o livro, vale a pena. Os contatos do autor estão aqui na descrição. O meu amigo e escritor Esmeraldo Tertuliano. Adquira o livro, fale com ele. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Forte abraço, até o próximo vídeo.